presidente brasileiro vai fazer o discurso de abertura dessa Assembleia Geral da ONU, que, como o Daniel já destacou, tem a participação do presidente dos Estados Unidos pela primeira vez participando da Assembleia, ele que vem fazendo muitas críticas às Nações Unidas, e também a questão da Coreia do Norte. Nós convidamos aqui para o Jornal Jovem Pan para participar da nossa programação em áudio e vídeo o professor de Relações Internacionais e Políticas Públicas da Universidade de Colômbia, onde lá ele é diretor do BRIC Lab, o Centro sobre os BRICS, o professor Marcos Troirro. Professor, boa tarde, obrigado pela gentileza, como vai? Boa tarde, Thiago. Um prazer falar com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Prazer é nosso. Professor, a presença de Donald Trump, ele que hoje já fez críticas à ONU, dizendo que a ONU é burocrática, que a ONU deve se concentrar mais nas pessoas e menos na burocracia. Ele que já tinha rotulado a Assembleia Geral da ONU de fraca e incompetente. O que é possível esperar da presença dele na Assembleia? Ele deve fazer críticas ao quê? O que o senhor espera? Tiago, a ONU antes de tudo, é um clube entre países que oferece a cada um dos seus sócios um palco importante. E o momento mais importante nesse teatro, que se desenrola praticamente 365 dias por ano, é a abertura dos debates da Assembleia Geral que acontecem amanhã. Então, não só o presidente Trump, mas qualquer chefe de Estado ou chefe de governo utiliza essas ocasiões para passar um recado um pouco direcionado à comunidade internacional e muito orientado ao seu próprio público interno. Os americanos, em geral, estão descontentes com a ONU. Os nova-iorquinos, por exemplo, às vezes reclamam que os diplomatas não pagam multa de trânsito, não pagam impostos para a cidade de Nova York. Esquece um pouco que isso é uma realidade também dos diplomatas americanos quando eles estão vivendo em outros países. Mas ainda assim, eu acho que o Trump vai usar essa ocasião para reafirmar uma palavra muito dura em relação à Coreia do Norte, ao programa nuclear iraniano, vai falar sobre a importância de atualizar as estruturas da ONU, e eu acho que nesse sentido reformar as Nações Unidas é algo que nós precisamos fazer. Aliás, o próprio Brasil tradicionalmente vem defendendo uma reestruturação dos principais órgãos decisórios das Nações Unidas, particularmente do Conselho de Segurança, onde o nosso país tem também um interesse em assumir uma função como membro permanente. Agora, é claro, não apenas Trump, mas também outros chefes de Estado vão chamar muito atenção amanhã. Eu estou muito curioso, por exemplo, nos próximos dias, sobre a performance do mandatário chinês, o Xi Jinping, no momento em que hoje, cada vez mais, o mundo se torna uma espécie de um G2, um condomínio global que é compartilhado entre essas duas megapotências que são os Estados Unidos e a China. Ô professor, mas é possível, acho que muita gente se pergunta, né? É possível que a Assembleia delibere alguma coisa que tenha um resultado prático em relação à Coreia do Norte? Porque o ditador coreano não participa. É sempre bom ressaltar que ele não participa da Assembleia da ONU. Mas de que maneira? Será que é possível alguma ação prática contra a Coreia numa reunião como essa? As ações mais práticas que são adotadas no âmbito das Nações Unidas são adotadas no âmbito do Conselho de Segurança da ONU. Na própria semana passada, houve a adoção de uma resolução que endurece ainda mais o grau de sanções que a comunidade internacional estabelece ao regime de Pyongyang. A Assembleia Geral da ONU tem mais uma força de relações públicas, de comunicação, de grande visibilidade. É de se esperar que alguns bilhões de pessoas assistam aos discursos amanhã. Sem dúvida alguma, o ciclo de notícias nos Estados Unidos e no mundo vai estar muito dominado por aquilo que Trump, Putin e o Xi Jinping venham a dizer. E veja, se é verdade, por um lado, que a Coreia do Norte não manda o seu líder supremo para falar nas Nações Unidas, na Assembleia Geral, a Coreia do Norte tem uma delegação na ONU e seu discurso vai ser muito aguardado, Agora, em relação a esse problema da tensão na Península Coreana, Tiago, infelizmente não há boas alternativas, nem a diplomacia, nem uma ação militar consegue clarear o cenário
para aquele que, segundamente, durante muito tempo ainda vai ser um dos principais pontos de nevralgia nas relações internacionais. Ô professor, mais uma questão. A gente acompanhou a história do clima, né? O presidente americano vai falar aos representantes dos países depois do episódio de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima. O senhor acha que, por mais que seja uma reunião importante, em que são 192 representantes de países, é possível algum país atacar os Estados Unidos, fazer críticas a essa posição americana, estando em Nova York, entre aspas, o presidente Donald Trump é o anfitrião, recebe os chefes de Estado? É possível crítica a posições como essa do governo americano? Sim, eu acho que muitos países vão criticar. Obviamente nós estaremos num templo da diplomacia, então muitas dessas críticas serão feitas de maneira velada, de maneira indireta, sem mencionar nominalmente os Estados Unidos ou o seu presidente, mas eu tenho certeza que, seja no discurso do Emmanuel Macron francês, seja no discurso do presidente brasileiro, Michel Temer, nós vamos encontrar muitas partes aí que certamente criticarão os Estados Unidos, não apenas por sua guinada protecionista do ponto de vista comercial, mas também por abandonar a arquitetura de acordos que muitos entendem são fundamentais para o futuro sustentável do planeta. Não há dúvida que haverá muitas críticas, e, mais uma vez, indiretas, à postura dos Estados Unidos. Professor, rapidamente para terminar, a Venezuela fica como uma questão mais local numa reunião como essa? Será que só os países da América do Sul podem discutir esse assunto? Ou o senhor acha que outros países podem discutir a saída para a Venezuela, a tentativa de se amenizar a crise que enfrenta a Venezuela? Crise econômica e política, obviamente, né? Claro. Não, eu acho que, do ponto de vista da Assembleia Geral das Nações Unidas, o que se fará em relação à Venezuela são declarações. Nos bastidores, né, países importantes, países chaves, né, para o encaminhamento da questão venezuelana, como é o caso da Colômbia, como é o caso do Brasil, vão se reunir, vão aprofundar conversas. Aliás, uma dessas conversas acontece hoje à noite. Nesse jantar, há pouco que se mencionava, né, cujo anfitrião é o presidente Trump, estarão presentes também, além do Michel Temer, o presidente colombiano e o presidente do Peru, e sem dúvida alguma o principal prato do cardápio de hoje à noite vai ser a Venezuela. O que eu acho que dá ao Brasil também uma grande oportunidade de, mais uma vez, retomar um papel de liderança diplomática na nossa sub-região, na América do Sul, justamente num instante internacional que a imagem do Brasil ficou tão combalida, né, pelos problemas econômicos e éticos, né, que nós conhecemos. É uma chance de utilizar a Venezuela, mais uma vez, para reafirmar a liderança brasileira. Mas isso não vai ser feito às abertas, não será feito no âmbito da Assembleia Geral, embora seguramente o Brasil venha a incluir esse tema no seu discurso, vai ser, sobretudo, uma obra a ser construída nos bastidores. Conversamos aqui no Jornal Jovem Pan com o professor de Relações Internacionais e Políticas Públicas da Universidade de Colômbia, Marcos Troeiro. Professor, mais uma vez, obrigado pela gentileza, pela sua atenção. Até uma próxima vez, bom trabalho. Obrigado, Thiago. Boa tarde para vocês.